Olá, pessoal! Hoje o Pará Negócio está um pouquinho diferente. Eu me chamo Helena Barros, sou fisioterapeuta, especialista em fisioterapia intensiva, CEO da Fisuoka e hoje não tive como não convidar um grande amigo meu, médico, Dr. Fernando. Ele vai se apresentar um pouquinho e aí vamos falar sobre um tema muito legal, que é sobre a medicina sabe prolongar a vida, mas desaprendeu a cuidar? Eu sou Fernando, eu sou médico, eu sou especialista em clínica médica e hoje eu faço pós-graduação em cuidados paliativos, mas já atuo na área tem alguns anos aí, 4, quase 5 anos. E há 4 meses, quase 5 também, a gente iniciou um serviço de cuidado paliativo aqui na nossa cidade chamado Aura Reabilitação e Cuidados Paliativos. É sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Muito legal, Fernando. E me fala uma coisa. A Aura e o cuidado multiprofissional. O que tu pode falar um pouquinho desse tema? Bom, o cuidado paliativo, por definição, se propõe a cuidar de todos os níveis de sofrimento de um ser humano, seja ele físico, psíquico, espiritual, social. Então a gente não tem como fazer isso sozinho, a gente precisa fazer isso com muitas mãos. Então por isso que a gente tem parceiros como vocês, da Fisuoka, e outros tantos que ajudam a gente a lidar e a conduzir esses processos tão complexos de adoecimento. Perfeito, Fernando. Vou falar um pouquinho, da Fisuoka. Somos uma empresa de reabilitação multiprofissional também, especificamente em saúde domiciliar, sempre buscando o melhor para o paciente dentro do conforto dele, né? Então, sempre buscando a questão de qualidade de vida, uma autonomia, e é o que a gente mais vai falar aqui hoje, né, Fernando? Existe uma questão um pouco polêmica. A crise de confiança na medicina. O que tu pode falar um pouquinho sobre? Bom, eu lembro que quando eu era criança, a minha mãe me levava ao médico para que o médico me visse. Mas hoje, quando a gente procura o médico, a gente procura para que ele me solicite algo, né? Então a gente condicionou a relação médico-paciente, a relação de cuidado, a pedidos, a procedimentos, a exames. E nem toda consulta médica precisa acabar com uma receita ou com uma solicitação de exame. Mas hoje a sensação que eu tenho é que quando muitos pacientes chegam pra gente, eles chegam para que a gente solicite algo. E não fazer isso parece quase que algo criminoso. Então, eu acho que o paciente pensa assim, poxa, existem centenas de milhares de exames disponíveis, será que nenhum cabe para mim? Talvez não. Para aquele teu momento de vida, para os teus objetivos, talvez naquele momento não caiba um exame. Então, quando a gente se encontra nesse conflito entre cuidar ser algo que eu preciso intervir, fazer um procedimento, ou fazer um exame, ou algo do tipo, ou tomar algo, a gente entra em uma crise muito perigosa para a medicina. Tá. Quando a gente fala sobre esse tema, é um pouco delicado, né, Fernando? Porque justamente a gente lida com familiares, pacientes um pouquinho críticos e até mesmo pela questão paliativo. É uma palavra que pesa um pouquinho e assusta ao mesmo tempo, né? Eu, fisioterapeuta, eu tenho pacientes que são já classificados como paliados, mas a família ainda não entende e busca sempre uma questão de uma melhora e não olhando no modo global, digamos, esse cenário no todo, né? Então, eu como fisioterapeuta, o que eu busco sempre, até treino muito a minha equipe em relação a isso. Vamos olhar o paciente. O paciente, ele tem que ser reabilitado, tem que ser cuidado de uma forma individual, né? Porque a partir do momento que entra a fisioterapia, entra a fono, terapia ocupacional, psicólogo, tem que todo mundo ali falar a mesma língua. Tem que estar ali todo mundo pensando qual é o melhor para um paciente naquele momento, né? Então, quando a gente tenta conversar com o médico, tem médicos também que não conseguem ter essa conversa, não conseguem ter esse manejo com o familiar, com a equipe. Como é que você trabalha na Aura em relação a isso? Posso fazer uma intervenção rápida? Pode. Quando a gente fala em pacientes paliativos, a gente tem uma heterogeneidade muito grande de pacientes. Então, bora começar lá no começo. Vamos. Cuidado paliativo é uma forma de cuidar de pessoas. E que pessoas? Pessoas que enfrentam situações graves de saúde que geram um profundo sofrimento. Então, isso é algo que a gente precisa deixar muito marcado aqui. Cuidado paliativo é uma forma de cuidar. Então, percebe que em nenhum momento eu usei a palavra crônico, terminal ou então fim de vida.
apesar de pacientes nessas condições receberem mais cuidado paliativo do que outros, terem mais demandas paliativas, o cuidado paliativo é heterogêneo. Tem pacientes que lá no início do diagnóstico, por terem uma alta demanda de sofrimento, já são paliativos. Então tem pacientes de cuidados paliativos que melhoram, mas a importância da gente deixar esse plano de cuidado bem delimitado é exatamente para a gente saber qual tipo de melhora eu estou buscando para esse paciente, não é isso? Então, o que eu posso esperar do plano terapêutico? Será que eu posso esperar, de repente, que esse paciente volte a correr uma maratona como corria antes? Ou para ele melhorar, é ele conseguir sentar sozinho na cama e se alimentar sem muita dificuldade? Então, a melhora dentro do cuidado paliativo, ela é possível e ela é buscada. É isso que a gente quer. Mas a gente sempre tenta fazer isso baseado em objetivos muito claros. Foi muito interessante você ter citado isso, porque, como eu acabei de falar, a palavra, está paliado, pesa, mas não porque pesa em relação a vou buscar a melhora, ou então, porque como paciente, o familiar já, meu Deus, está paliado, não tem melhora, acabou ali, ponto final. E é interessante falarmos sobre, porque existe sim uma melhora, como você acabou de citar. Como eu acabei de falar também, tenho pacientes que estão paliados, eu olho de uma forma individualizada e eu sei que tem como melhorar e uma qualidade de vida, oferecer essa qualidade de vida para o paciente. E até mesmo incluir a família. Poxa, o paciente que não conseguia, vamos supor, sair de casa por medo. Eu não posso porque eu não posso pegar um chuvisco, eu posso adoecer, senão minha situação pode piorar, meu sistema imunológico pode piorar. E não, tem uma melhora, tem uma questão de um trabalho que pode ser realizado para tirar esse paciente de casa com segurança, logicamente, né? E trabalhar em cima disso, montar um protocolo individualizado. Então é muito interessante explicar sobre esse conceito do cuidado paliativo, da palavra paliativo. Isso é uma pegadinha da nossa língua, né? Exatamente. Paliar na língua portuguesa é um remendo, é algo que a gente faz quando não tem jeito, é algo que a gente faz para ganhar tempo, mas pra gente paliativo vem de outro lugar, vem de um lugar de proteção, de cuidado, de conseguir dar um suporte para aquela família e para aquele paciente, principalmente dentro das demandas que ele precisa. E isso, diferente do paliado da língua portuguesa, não é um remendo, de forma alguma. Tem muita técnica e tem muita teoria e prática envolvidas nesse processo, né? Exatamente. É por isso que eu falo que é importante a gente bater um martelo em cima disso, né? Explicar e falar diretamente com a família, porque, como estou falando bastante aqui, a família não entende. Né? E é importante explicar, olha, existe sim possibilidade de ofertar uma qualidade de vida. Eu acho que o ponto de partida é sobre isso, uma autonomia, qualidade de vida e tentar meio que explicar como é que vai ser esse novo momento, essa nova fase. E falando em fases, né, sabemos que os cuidados paliativos têm fases. O que você pode falar um pouquinho sobre essas fases? Bom, então, quando eu falei ainda há pouco sobre o conceito, eu falei que o cuidado paliativo envolve todas as fases da vida de uma pessoa que está vivendo um sofrimento grave relacionado à saúde. Mas, quando eu digo isso, eu não estou dizendo que para todos os pacientes que estão vivendo esse sofrimento, você precisa de uma equipe especializada de cuidado paliativo. Cuidado paliativo é responsabilidade minha, é sua e de todos os profissionais de saúde e de qualquer pessoa que lide com pessoas em sofrimentos relacionados à saúde. Então, a gente tem cuidado paliativo, que é o primário. 60% a 70% dos pacientes vão se beneficiar desse cuidado e para ele já é suficiente. E esse cuidado paliativo é responsabilidade de quem está na ponta. Desde o ACS, lá na atenção básica, até o médico generalista, o enfermeiro que está naquela unidade de saúde ou naquela unidade de internação, todo mundo tem que ser capaz de executar esse cuidado paliativo. O secundário é aquele que tem um pouco mais de minúcia, geralmente é aquele feito pelo especialista que já... Por exemplo, o cardiologista que vai manejar uma síndrome edemigênica, o paciente que está todo inchado, já precisa de um manejo mais específico. O pneumologista que vai tratar de um paciente que tem uma doença pulmonar grave e tem muita falta de ar. O oncologista que vai precisar manejar os sintomas de uma quimioterapia ou do próprio câncer. Então, esse já é o secundário. E o terciário é o nosso, é o do especialista em cuidado paliativo, que geralmente envolve um conjunto de sintomas bastante densos e complexos que se relacionam para além do físico, que atingem todas essas dimensões
humanas, né? Então, é o paciente que está sentindo muita dor, falta de ar, e teve que parar de trabalhar e por isso está com uma situação financeira muito difícil. A gente vai tentar, não doando dinheiro para esse paciente, mas a gente vai tentar utilizar os recursos da assistência social para que esse paciente consiga sobreviver. Ou então um paciente que tem muita náusea, que vomita com facilidade por conta de alguma doença obstrutiva e com isso parou de se alimentar na mesa com a própria família. Imagina o grau de sofrimento psíquico e social que esse paciente tem. Então a gente vai tentar observar os sintomas dentro dessa complexidade que a gente está vivo para conseguir ajudar de alguma forma. Então isso já é o terciário, já é o final no sentido de complexidade, né? É muito importante, né, falar sobre a questão dessas fases. O que eu vejo quando eu estou com um paciente, que eu já tive paciente que eu acompanhei do início ao fim. Que eu fiquei até realmente no último momento da vida dele, fiquei com a família, eu tô aqui. E é engraçado, porque tem profissionais que já falam, mas eu não gosto, é um momento único, só que eu acompanhei. Então eu acabo meio que sendo até um pouquinho... meio aleatório, mas eu acabo sendo acolhida pela família, né? E eu ter cuidado de um paciente do início ao fim, ter acompanhado essas fases, né? E ter ajudado nesse período também, porque a fisioterapia é importante, como as demais terapias, né? Mas eu posso falar um pouquinho mais da fisioterapia. Eu acompanhei dando conforto, dando qualidade de vida para aquele paciente. Um paciente que chegou comigo e a cada... falava um pouquinho e já tava encharcado, com muita tosse, aí ficava aquele desconforto, aquela dispneia, né, que é a falta de ar, aquela questão de, nossa, eu falo um pouquinho e já tô cansado, e eu consegui melhorar, já foi uma questão de, poxa, eu tô ajudando esse paciente, né? Tu falaste uma coisa importante pra gente, né, é que tu é acolhida pela família também. Sim. E dentro do cuidado paliativo isso é perfeitamente normal, né? O cuidado, a gente entende que ele é bidirecional. Existe um movimento da equipe para o paciente e para a família, mas existe um movimento oposto também. E a gente saber conversar com tudo isso é muito importante para ter saúde no trabalho. Sim, existe muito isso, né, Fernando? Porque o que acontece? Já acompanhei casos e casos. Eu tenho 5 anos de formada e eu já saí da faculdade já trabalhando e lidando com pacientes críticos. E eu já fui, sou até hoje, graças a Deus, muito acolhida, né? E não pensando, poxa, eu sou acolhida porque eu só ofereço um pouco para paciente. Não, eu sou acolhida, tenho ciência que eu sou acolhida porque eu consigo dar uma qualidade de vida para o meu paciente dentro do quadro clínico dele atual. Eu tenho um paciente que hoje só o fato de sentar fora do leito, tirar com guindaste, que a gente tem um guindaste, né, tudinho, já é uma qualidade de vida. Entendeu? Ele tá sentado na sacada, sentindo vento, ouvindo uma música, já é qualidade de vida. Já é uma certa, vamos supor, eu estou ajudando, eu estou ali. Eu não estou fazendo só exercício, puxa faixa, bora levantar ombro. Não, não é só isso. Então, quando falamos sobre essa situação de cuidar do paciente, é sobre olhar num todo. Porque a família fica feliz, vê que não tem aquela questão de qualidade, dá uma autonomia junto com a família. Poxa, eu consigo também fazer essa ação e estar com o meu familiar nesses momentos que chama atenção, né, que deixa a pessoa feliz. Então, é muito importante. Eu, né, como dona de empresa da Fisuoka, sempre falo para minha equipe, o tratamento individualizado, ele é individualizado, mas também tenho que olhar como é que eu vou montar esse protocolo. É conversar com a família, é conversar com o paciente. Tem paciente que não quer fazer nada, só quer, vamos supor, conversar. Tá tudo bem. Ou então, olha, hoje eu não quero fazer muito exercício, mas bora dar uma caminhada? Você está o quê? Dando uma autonomia, que é uma caminhada, e ao mesmo tempo trabalhando fisioterapia, né? Então, eu como empreendedora, fisioterapeuta, sempre observo a equipe para trazer junto com o que é a Helena também, porque quando eu montei a Fisuoka, é até engraçado, eu até já te falei isso, né, meu amigo? Que eu falei, eu quero que todo mundo tenha um pouco de Helena. Um pouco da atenção que eu dou pro paciente, pra família, entenda por que eu tô dando essa atenção a mais. Não é só chegar e, vou fazer aqui meus exercícios e pronto, acabou. Não, é você chegar e entender o paciente, entender o caso do paciente, né, entender a família também, que é importante, porque é um momento que não se esperava, digamos assim.
E chega nesse momento, pô, a gente precisa entender. É por isso que eu até falo, é importante, eu sou muito a favor da equipe multiprofissional. Tem que ter uma equipe multi para todo mundo falar a mesma língua, para todo mundo entender o que está acontecendo. E não, eu vou ser individualista, uma profissional individualista, não vou falar. Sim. Aí, e puxando um pouquinho sobre isso, como é que a Áurea se comporta em relação nesses momentos também? Essas informações que tu falaste, a gente batiza de um nome, né? São os valores do paciente. Eu lembro que quando eu fazia residência, eu estava na UTI, e um colega na UTI, ele falou isso: cara, se teve uma coisa que tu me ensinou aqui, foi essa coisa de valores. Porque eu sempre falava isso, né? Da gente tentar entender quais são os valores do paciente e da família. E isso não é trazido só para mim como médico, isso é trazido para a equipe multi. Então, eu tenho um contato em um momento com aquele paciente, com aquela família. Vocês têm um contato em outro momento. Então, se cada um de nós tivermos as ferramentas necessárias para acessar esses valores, quando a gente senta para conversar, a gente tem um material muito grande, muito precioso, para que a gente possa tratar e prover esse cuidado individualizado. Hoje a gente vê muito no marketing, né? Porque aqui o tratamento é individualizado, mas é o mesmo protocolo que todo mundo segue, né? Sim. E na Áurea, na Physiwalk, a gente tenta que esse individualizado, ele seja de verdade. Então, exatamente, baseado nos valores do paciente, né? Então, quando a gente consegue acessar essas informações, eu digo que o melhor tratamento, ele é o tratamento que junta a melhor evidência científica e os valores da família e do paciente. Porque não existe tratamento que seja o mais tecnológico possível, o mais moderno possível, que não caiba dentro dos valores de um paciente e de uma família. Então, é isso que na Áurea, na Physiwalk e nas empresas parceiras, a gente sempre vai tentar buscar. Exatamente, e é muito, muito legal, né? Quando a gente senta para fazer uma parceria, eu sempre falo, olha, para mim o importante é o paciente e a família do paciente. Porque eu sempre, como estou falando várias vezes aqui, inclusive, a qualidade de vida é o que eu sempre vou buscar para esse paciente. O conforto. Então, quando eu montei, né, até a questão do atendimento domiciliar, é justamente levar a terapia para casa do paciente. Para aquele paciente que não consegue sair por algum motivo externo, ou então é acamado e aí, é uma política de, mas será que quem vem é de confiança? Será que realmente vão olhar com aquela questão de cuidado, né? Então, a gente sempre busca esse cuidado realmente e um protocolo individualizado. Quando a gente fala sobre protocolo individualizado, não é apenas, vou fazer uma série de 10, vou fazer o mesmo exercício que como tu acabaste de falar, né? Com o mesmo protocolo que eu acabei de fazer com outro paciente. Não. Cada paciente é um paciente. E quando a gente busca até mesmo para falar um pouquinho sobre a questão dos cuidados paliativos, né? Que a gente pensa, cuidados paliativos, mas o que é um paciente com cuidados paliativos? Né? Como já foi explicado aqui. Mas como é que eu vou chegar com esse paciente para cuidar? Porque, poxa, já é um cuidado paliativo e agora o profissional mesmo já fica, meu Deus, e aí vem a questão das perguntas, né, dos familiares. O meu familiar vai ficar bom se fizer esse tratamento? Como é que você se sente quando chega uma pergunta desse tipo? Aqui é a palavra que o paliativista mais gosta, né? Depende. Depende de quem a gente está falando e de qual momento de doença a gente está falando, né? Existem pacientes que a gente vai trabalhar com a perspectiva de cura e mesmo assim a gente vai estar junto. Eu vou te dar um exemplo. Eu tive uma paciente que ela tinha uma doença chamada mieloma múltipla, que é um câncer no sangue. E essa é uma doença que, além do sangue, ela pode acometer os ossos. Então, quando a gente admitiu essa paciente num primeiro momento, ela estava muito grave. Ela estava infectada por conta da imunidade frágil que o câncer provoca. A gente ainda não tinha esse diagnóstico de mieloma múltiplo traçado. A gente imaginava que poderia ser ele. E, naquele momento, ela não aguentava muitas coisas. O nosso propósito com ela era tentar reverter aquilo que era possível de reversão, mas se a gente percebesse que ela continuava em uma linha de piora e que ela talvez não conseguisse sair daquela situação, a gente iria realinhar o plano terapêutico para que ela pudesse ter uma partida em paz, com tranquilidade. E isso fazia sentido para ela, a gente conseguiu conversar isso com ela e com a família dela. Mas, depois dessa primeira fase de tratamento, com a melhora que ela apresentou,
A gente conseguiu caminhar na investigação, fizemos a biópsia de medula, confirmamos o mieloma múltiplo e a partir dali o objetivo passou a ser outro. O objetivo passou a ser a busca da cura daquela doença, porque no contexto dela era uma doença curável. Então, por isso que eu tenho horror à expressão fechar cuidado paliativo. Porque cuidado paliativo não é fechado, por definição é algo dinâmico. Então, naquele momento inicial, para ela, o melhor que a gente podia oferecer para ela era não ser mais agressivo que a doença, tentar reverter aquilo que era reversível e, se não fosse possível, ajudá-la a partir em paz. Mas depois as coisas mudaram. Ela teve uma boa resposta e, a partir dali, o nosso propósito com ela foi que ela conseguisse a cura da doença. Então, percebe como as coisas vão mudando o tempo inteiro? Então, nada é fechado aqui dentro, né? Perfeito, Fernando. E como é que você se sente quando chega para você e fala, doutor, foi fechado meu diagnóstico? Como é que você se sente? Sim. O diagnóstico pode ser fechado, mas o que a gente vai fazer com ele é um grande mar aberto, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com como a gente fala, né? Muitos serviços abominam o termo paliativo e aí ficam tentando usar artifícios para chamar de outros nomes, né? Cuidados proporcionais, Sim. Medidas de conforto, mas isso a gente tem que chamar pelo nome. O nome é cuidado paliativo. Então, quando o paciente me pergunta isso, eu sempre pergunto para ele de volta, né? Bom, diante disso, com essas informações que a gente tem e com a situação que está posta, para você, o que é importante? Qual o teu objetivo? E a partir dali a gente alinha as expectativas. Muitas vezes, os objetivos realmente não são possíveis de ser alcançados. Às vezes, a gente está diante de diagnósticos de doenças incuráveis. E mesmo que o paciente me expresse que o desejo dele é a cura, a partir dali eu vou ter que recolocar ele no momento atual, no momento presente, e a família junto, né? Para que eles compreendam que a cura não é possível. Mas se a cura for possível, a gente vai junto disso, ajudando para que esse caminho não seja tão tortuoso e doloroso. Nossa, Fernando, é muito interessante quando a gente fala. E é um assunto que prende muito, né? Porque não é muito falado. Quantas vezes chegaram com você e falaram, doutor, poxa, eu tô em cuidados paliativos. Ok, me paliaram. O famoso paliaram, né? E agora? Não tenho mais, como você já explicou, né? Tem a conversa, bora ver, um protocolo, tudinho. Mas o termo em si, a questão, cuidado, a palavra paliado, ainda se torna muito pesado no dia a dia? Sim, existe um estigma muito grande para isso, né? E a minha estratégia, o meu dever pessoal é tentar desconstruir essa visão em todos os lugares que eu passo. Então, não é incomum que algumas equipes perguntem assim, doutor, esse paciente é paliativo? Eu sempre pergunto de volta, o que você quer saber com isso? Porque o paciente ser paliativo pode significar muita coisa. A gente não chega para alguém e fala assim, esse paciente é cardiológico. Cardiológico pode ser de hipertensão a uma insuficiência cardíaca com necessidade de transplante. Esse paciente é renal. Pode ser de uma insuficiência renal aguda a um paciente com risco policísticos. Então, o paciente paliativo está nesse mesmo espectro. Eu não disse muita coisa quando eu digo que o paciente é paliativo. Então, a minha intenção é tentar trazer a equipe para essa reflexão, né? E tentar chamar o nome correto das coisas, né? Então, doutor, esse paciente é paliativo, o que você quer saber? Doutor, eu quero saber que se esse paciente tiver uma piora, se é para a gente fazer alguma medida interventiva, alguma medida invasiva para mantê-lo vivo. Depende, tem pacientes em cuidados paliativos que sim, são elegíveis essas medidas. Grande parte deles, principalmente em fase mais avançada da doença, não são. Então a gente tem que chamar de forma adequada cada um desses momentos, né? Legal, Fernando. E quando a gente fala de equipe, o que tu acha em relação à integração da fisioterapia junto nesse protocolo dos cuidados paliativos? Todas as equipes são muito importantes, mas a fisioterapia é uma das minhas favoritas. E isso porque as coisas que a fisioterapia podem promover são fantásticas. Inclusive, antes de eu passar em medicina, eu passei em fisioterapia. Eu quase fui fisioterapeuta. Olha, quase ia ser do meu colega de profissão. Eu só fui para a primeira aula, tudo bem. Mas eu quase fui fisioterapeuta, eu gosto de falar isso. Mas eu decidi não fazer fisioterapia porque eu sabia que eu ia me apaixonar por aquilo, mas o meu propósito era um pouco diferente. Então, da fisioterapia, a gente vai desde as coisas mais simples possíveis para uma pessoa, como conseguir ter força suficiente para se virar na cama, até coisas extremamente complexas, como andar, pular, dançar, falar. Outro dia,
eu cuidei de um paciente que ele estava há 8 meses internado num outro serviço. E aí ele foi transferido para o nosso, ficou mais um mês e um pouquinho com a gente conseguiu fazer um plano terapêutico dele e que ele foi deshospitalizado. Ontem eu fui visitar esse paciente em casa. E esse paciente estava sentado, sozinho, segurando o tronco. E quem fez isso não foi eu. Foi a fisioterapia. Sim. Mas para que a fisioterapia pudesse fazer isso, a gente precisou fazer um trabalho com a nutrição, para que ele estivesse bem nutrido e tivesse força para aquilo. Com a psicologia, para que ele e a família tivessem resiliência de enfrentar esse processo. Com a medicina, para que a gente pudesse ajustar todo o plano terapêutico, principalmente farmacológico dele. E por aí vai. É muito bonito, né? Quando a gente vê, assim, a equipe multi funcionando, trabalhando em conjunto e vendo o propósito, que é o paciente, né? Tendo esse resultado muito positivo. Quando eu falei aqui, né, em relação, poxa, a qualidade de vida de deixar meu paciente sentado, algo que ele não conseguia. Até a questão de força, só o fato, eu não quero fazer nada, mas eu quero caminhar, faz bem para esse paciente. Então, quando a gente busca, né, sobre o trabalho multiprofissional, é justamente sobre esse tema. É sobre a qualidade de vida, é sobre uma autonomia, porque o paciente está sentado, já é uma autonomia. E falando sobre negócios, Helena, eu, desde o início, tinha como propósito que a Aura fosse multiprofissional. Mas eu não tinha como contratar uma equipe multiprofissional para já estar na Aura. Então, daí vieram as parcerias. Sim, sim. E isso foi sempre um propósito muito grande para mim. Se eu vou me propor a fazer algo que eu vou chamar de cuidado paliativo, precisa que seja multiprofissional. Porque eu sozinho não tenho as competências técnicas para acessar coisas que são muito importantes para o nosso paciente. Então, se a gente está em equipe, a gente de fato pode dizer que a gente está se propondo a fazer cuidado paliativo. Mas se a gente está sozinho, a gente faz no máximo ações paliativas, né? É justamente quando a gente fala, né, que a medicina não sabe prolongar a vida, mas desaprendeu a cuidar. Essa frase, né, essa questão é justamente trabalhando nisso que estamos falando, que estamos conversando. É sobre a questão de trabalhar em equipe, ter um propósito, ter um objetivo que é a melhora daquele paciente, ou então outros termos que a família consiga enxergar que o seu familiar pode ter aquela melhora, ou então ter outros objetivos para ter um acompanhamento durante essa fase, porque são fases, como já foi explicado, né? Então, assim, é muito interessante quando a gente conversa sobre este assunto. E eu fico muito feliz porque eu escolhi a fisioterapia justamente por ver as pessoas e ficar, poxa, eu queria cuidar daquela pessoa, eu queria ajudar aquela pessoa, como é que eu posso fazer? Isso com 16 anos, mais ou menos. Então, quando eu me formei, eu comecei a trabalhar em atendimento domiciliar. Como eu falei mais cedo, poxa, eu queria que vários pacientes, várias pessoas, fisioterapeutas também, tivessem essa questão de, poxa, eu queria ser um pouquinho da Helena. Mas o que a Helena tem? Qual é o diferencial da Helena? Né? Então, tipo assim, não é sobre ter milhões de cursos. Não é sobre ter a questão de conhecer muitas pessoas. Não, é sobre cuidar do paciente. É olhar o paciente de forma individualizada, de fato, é olhar sobre a questão daquele cuidado multiprofissional, debater o caso clínico, vamos todo mundo falar a mesma língua, vamos todos falar o mesmo protocolo para ter a melhora daquele paciente. Eu, como fisioterapeuta, como bem falaste, eu não consigo também fazer um trabalho sozinha. Eu preciso de uma nutricionista para dar aquela força para aquele paciente, para que ele esteja muito bem alimentado, para que eu consiga realizar o meu trabalho. Eu preciso de uma psicóloga para que converse com o paciente, faça um bom trabalho com o paciente e com a família. Como a gente faz com muitos pacientes, né? Justamente. Para que vocês consigam fazer uma fisioterapia melhor. Outro dia com a Lorena a gente pôde discutir isso. A gente precisou ajustar algumas medicações que pudessem controlar certos sintomas e permitissem que a fisioterapia avançasse no plano terapêutico dela, né? É por isso que eu falo, nenhuma profissão da área da saúde anda sozinho. Mas é claro que eu até falo isso, posso estar até falando besteira, se eu tiver, me corrija. Mas assim, o que eu vejo? Conheço vários médicos, né? Graças a Deus. E vários médicos conhecem o meu trabalho. Mas o que eu vejo? Qualquer médico precisa também entender, não só médico, mas da área multiprofissional, da área da saúde, precisa entender o seu colega.
que precisa e até que ponto eu também posso atuar para poder ajudar o colega, né? E cabe justamente sobre isso que você está falando, sobre ajuste, né? Ajuste medicamentoso, a questão da psicóloga estar lá com a família e com o familiar, né? Então, quando eu montei também a Fisioca, é pensando justamente nisso. Mostrar para a família, olha, eu estou aqui levando a terapia no conforto da sua casa, vamos ver o que a gente pode ajustar. O que precisa ser ajustado dentro da condição também do familiar e do paciente, né? E tudo isso se enquadra na questão qualidade de vida e o conforto na prática, né? Então, é uma exemplificação concreta. O que você acha em relação, Fernando, quando a gente fala justamente sobre isso? O conforto do dia a dia, a questão de levar o atendimento até a casa do paciente? Bom, conforto é um termo que me causa algum incômodo. Por quê? Porque conforto é um termo guarda-chuva, né? O que é confortável pra mim não é confortável pra ti. Essa roupa tá confortável em mim, mas se outra pessoa vestir, talvez maior que eu, ela não fique confortável. Então, eu gosto sempre que a gente deixe claro o nosso objetivo do que é o conforto que a gente está buscando para aquele paciente. E por isso eu confio no trabalho de vocês, que eu sei que vocês acessam essas informações. E muito obrigada por isso. Então, digamos, a gente vai oferecer para esse paciente o conforto, mas para ele o que é conforto? É ele respirar melhor? É ele ter força para tossir de maneira adequada? É ele conseguir engolir uma comida sem se engasgar? Então, o que a gente está buscando com o conforto? A gente não pode correr o risco de batizar de conforto o que é o conforto para mim, né? Então, muitas vezes a gente encontra esse desafio em pacientes que estão vivenciando já os últimos momentos de vida, né? Então, muitas vezes as equipes acreditam que o melhor para aquele paciente é que ele viva esse momento sedado. Não necessariamente. Ele vai estar sedado, mas para ele isso faz sentido? Isso é um objetivo que cabe no cuidado dele ou é um conforto da equipe? De não ter que lidar com aquele sofrimento. A equipe às vezes não consegue lidar com aquele sofrimento. Então, de quem é o conforto que a gente está falando no fim das contas, né? Tá interessante, vou puxar até aqui um pequeno gancho, um pouquinho polêmico também, que é o seguinte, imaginando sobre a questão pós-pandemia, né? E a falsa ideia de que cuidados paliativos existem para economizar recursos. Eu acredito que você já tenha ouvido um pouquinho sobre isso, né? E você acabou de falar sobre o conforto. É confortável o paciente estar sedado, mas é confortável para quem? Para a equipe, família ou para o paciente? Sobre essa tríade e sobre essa questão sobre economizar recursos, o que você pode falar um pouquinho? Bom, a pandemia, ela expressou coisas que há muito tempo já aconteciam, mas ela acabou sendo potencializada nesse momento, né? Então, muitas vezes as famílias acreditam que a gente está limitando o fornecimento de um suporte mais invasivo para aquele paciente porque o hospital não quer gastar dinheiro, porque o plano de saúde quer economizar, porque a gente quer poupar algum recurso, mas no fim das contas está muito longe disso. E com a pandemia, com a escassez de recursos que houve na pandemia, essas fantasias por trás das famílias acabou aumentando demais. Então a gente tem que ser muito cuidadoso de entender, de conseguir comunicar de maneira efetiva para aquele paciente, para aquela família, que o tratamento X ou Y cabe ou não cabe, não por questões financeiras, que isso é importante sim. A gente pensa em recursos quando a gente fala em gestão em cuidado paliativo, mas não é para economizar recursos que a gente limita uma intervenção em alguém. A gente limita uma intervenção em alguém porque talvez aquela intervenção não caiba para aquele caso. Então, desde 2020, quando tudo isso começou, já era um desafio comunicar sobre isso. Depois ainda se tornou muito pior, porque agora a gente tem esse desafio de, além de conseguir lidar com a dor do diagnóstico difícil, a gente precisa lidar com essa segunda dor do, poxa, eu paguei tantos anos esse plano de saúde, eu gastei tanto dinheiro e agora eu não vou ter acesso a uma UTI. Então, não é bem complicado, né? É muito complicado. Por isso que eu falo que é um ponto um pouquinho polêmico, né? Porque é o dia a dia. Tem milhares de pessoas que passam por isso, né, Fernando? Quantas e quantas pacientes chegam com você e falam essa frase? Eu pago e no final eu não tô conseguindo ter esse recurso, né? Então, aproveitar e falar um pouquinho sobre medicina não é self-service. Quando a gente fala sobre
esta frase, o que vem na sua cabeça? Aqui a gente volta um pouquinho lá para aquela nossa conversa de que a medicina, de forma geral, tem desaprendido a cuidar das pessoas, né? Hoje, qualquer ser humano que tenha acesso à internet consegue usar uma inteligência artificial, usar o Google, que seja, para pesquisar informações. E muitas vezes, principalmente no serviço privado, né, naquele que o paciente pagou diretamente por aquele serviço, ele chega com a intenção de escolher o que ele quer receber de exames, tratamentos, intervenções, e a gente precisa ter muita cautela quando a gente maneja essa expectativa. Por quê? Porque quando a gente chega diante de um desafio desse, a gente comunicar para aquele paciente de que, olha, esse exame aqui pode caber muito bem para você, mas esse aqui pode não caber tão bem. Às vezes, ele começa a acreditar que a gente está de má vontade e que a gente não está passando aquele exame porque a gente está de má vontade, e é longe disso. Por outro lado, muitas vezes, as equipes de saúde se comportam como garçons numa mesa de restaurante. Muitas vezes, talvez por a gente não conseguir lidar com o sofrimento humano de uma outra pessoa, de uma família, a gente chega e tenta sistematizar essas escolhas de forma que o profissional se apresenta, explica o diagnóstico e a partir dali ele pergunta: o que você quer receber? Quer ser entubado? Quer fazer diálise? Quer ir para UTI? Como se as pessoas tivessem condições de decidir isso de maneira minimamente consciente. Imagina, eu não entendo nada de carro. Se eu chegar no mecânico hoje e ele começar a me perguntar se eu quero que troque um monte de peça, provavelmente eu vou dizer que sim, porque eu não sei o que isso significa. Da mesma forma, a gente tem que ter esse cuidado, né? Eu não posso chegar para um paciente e perguntar se ele quer receber X ou Y intervenção, se ele não sabe exatamente o que é aquilo, se ele não sabe para quem aquilo é indicado. Então, a medicina self-service é isso. Hoje em dia, semana passada eu fui dar uma aula e eu estava pesquisando esse termo, né, medicina self-service, e eu achei literalmente clínicas que hoje tem cardápios onde você escolhe, o que eu quero melhorar hoje. Quero melhorar o cabelo, a pele e eu tô meio cansado, então eu vou escolher esse tratamento. Cara, quem dera que as coisas fossem assim, sabe? Não existe esse tipo de tratamento. E muito menos quando a gente fala de pacientes com doenças graves. Esse poder de escolha é muito mais limitado. Então a gente não pode propor isso para os pacientes e para as famílias, e nem tampouco a gente consegue que os pacientes tragam isso e a gente só reproduza, só faça o que eles estão querendo. A gente precisa negociar, essa é a palavra. É questão também de entender, né? Entender e também acolher. Eu acredito Sim. que também podíamos incluir essa palavra, né? Isso. Falaste em relação a chegar com o familiar e falar, você quer ser entubado, você quer ser isso. Eu já passei por situações do médico falar com a família, olha, a paciente precisa ser entubada, você aceita? Aí a família pensa por alguns segundos e não... Qual é o objetivo? Poxa, eu quero que o meu familiar tenha uma melhora. Aí entra aquele questionamento. Tá, vai ser entubado, mas vai voltar? Eu, como fisioterapeuta, justamente, eu já tive pacientes que já teve com essa questão de vai voltar, vamos melhorar, vamos botar um protocolo, e não voltou, entendeu? Porque não teve também aquela conversa daquela realidade da paciente. Né? Assim como teve casos de paciente que chegou num momento que aliado e precisa entubar. Vai entubar a família? Não vai, porque é desconfortável. Vai prolongar algo que o sofrimento que não é necessário. Então, onde é que a fisioterapia entra aí? Poxa, no conforto, né? Precisa dar uma melhora do paciente. O que a fisioterapia vai atuar ali dentro? Poxa, eu posso melhorar na questão tá com um desconforto respiratório, vou dar um conforto respiratório da paciente dentro de uma UTI. Vai ficar em casa? Onde é o conforto da paciente? Vou colocar oxigênio? É preciso? Não é preciso? Eu entro em um consenso com a equipe médica também? Vamos entrar? Não vamos entrar? Vamos explicar para a família qual é o momento? Então, existe sempre uma conversa, né? E tem que ter essa questão de acolhimento. Eu vejo muito como acolhimento. A comunicação é a nossa maior arma nisso tudo, né? Eu não me orgulho disso, mas eu, em momentos de menor experiência, já perguntei isso para uma família. Você quer que entube ou não um paciente? Porque naquele momento, naquelas circunstâncias, eu não tinha os recursos que eu tenho hoje. Tanto para manejar muito bem aqueles sintomas e deixar aquela pessoa sem sofrimento, quanto para lidar com a dificuldade de explicar para alguém que uma medida daquela não era proporcional ao paciente naquele momento de vida e de doença. Então,
muitas vezes a gente julga quem toma essas medidas, mas a gente precisa tentar entender também que isso vem de uma insegurança. Isso vem de não ter os recursos suficientes de comunicação, de habilidade para lidar com essas situações. Então, por isso que a gente precisa também ensinar, ajudar, pegar na mão, muitas vezes, e tentar trazer para o caminho mais certo da história, né? Já passou por um caso que um colega não sei o que fazer naquele momento, nesses cuidados paliativos, o que fazer? Chegaram... Todo dia eu recebo ligações e mensagens sobre isso, porque essa discussão é muito nova, né? Eu me formei tem 6 anos, e na faculdade só uma professora falou em uma única aula. Então, de 6 anos de faculdade, um único momento eu tive contato com cuidado paliativo, porque cuidado paliativo é algo que já existe há muitos anos, desde a década de 70 mais ou menos, mas no Brasil ainda vem engatinhando. A gente começou a ter políticas mais efetivas disso há muito pouco tempo. A Política Nacional de Cuidados Paliativos foi aprovada ano passado. Então, é um bebê ainda que está começando a dar os primeiros passos, né? Então, a gente diariamente, quem sabe um pouquinho mais, tenta ensinar para quem sabe um pouquinho menos, e a gente tenta caminhar junto, né? É muito legal, é até interessante, né? Porque nada está fechado quando a gente pensa sobre esse assunto, né? Existe alguma resolução específica que fala um pouquinho sobre? Enfim, essa questão do fechado, ela vem muito de um termo que a gente precisa se apoderar, porque cada vez mais a gente vai ter acesso a isso. Isso se chama diretivas antecipadas de vontade. Quando a gente escolhe como a gente quer ser tratado, tem um livro, novamente eu vou citar a doutora Ana Cláudia, tem um livro da doutora Ana Cláudia que ela fala sobre como é a velhice, né? Então, a gente sabe que um dia vai ficar velho e vai passar por um monte de dificuldade, mas a gente não se antevê antes. E ela usa uma metáfora do deserto. Ela diz que um dia falam pra gente que a gente vai conhecer um deserto e a gente não se prepara para ir para esse deserto. Então, quando a gente está diante de um cenário de doença grave, esse deserto está ali na porta. A gente vai passar por ele. Então, muitas vezes o paciente pode escolher certas coisas que para ele fazem sentido de como ele quer ser tratado. Daí vem as diretivas antecipadas de vontade. Então, a gente registrar isso em prontuário de como eu quero ser tratado, o que para mim faz sentido, quem eu quero que esteja comigo no momento final, quem eu quero que não esteja comigo no momento final, quem eu quero poder me despedir, como eu quero falecer, se é em casa, se é no hospital, se é numa UTI. Tudo isso a gente precisa elaborar mediante esse documento, que não é nada burocrático, basta um registro em prontuário. A gente tem isso legalizado pelo CFM e já tem mais de 10 anos. Então, isso é algo que a gente precisa se apoderar como profissionais de saúde, que cada vez mais a gente vai dar de conta. Todo mundo que é acompanhado na Aura, hoje em dia recebe e tem documentado ali as suas diretivas, para que bote debaixo do braço e que, se precisar recorrer a um serviço de saúde onde não tenha ninguém da nossa equipe para fornecer suporte, possa receber o suporte da forma com que ele escolheu. É muito parecido com um plano de parto de uma mulher que vai parir, né? Mas, no nosso caso, no outro momento da vida, no outro oposto da vida, né? Muito bacana. Eu fico muito feliz e orgulhosa de ver que veio uma empresa para Belém do Pará, né? Justamente cuidar dos pacientes de uma forma integral, pensando sempre no objetivo do paciente, o que o paciente quer, e tendo seu protocolo, né, individualizado. O que você espera daqui a uns anos, como a Aura, tendo a questão dos cuidados paliativos em Belém? Hoje, quem sustenta o cuidado paliativo no Brasil é o SUS, e isso é muito potente. Eu sou um grande entusiasta do SUS, da saúde pública, e é muito importante que o SUS tenha cuidado paliativo de maneira estruturada, mas percebendo esse gap, principalmente no serviço privado, a gente resolveu construir a Aura. Então, eu espero que cada vez mais a gente possa penetrar. Por exemplo, no norte inteiro do país, nenhum hospital privado tem um serviço estruturado de cuidado paliativo. Isso é impensável de acontecer, né? Enquanto isso, praticamente todos os nossos grandes hospitais do SUS já têm serviços de cuidado paliativo instalados. Porque eles querem economizar recurso? Não. Porque o foco é diferente ali. O foco é realmente em fazer sentido na vida dos pacientes. Então, a gente precisa que o serviço privado se atente para isso também. Prover, fornecer cuidado paliativo para alguém é um direito humano. Então, a gente precisa estar estruturado também no setor privado para oferecer esse serviço. E é isso que a Aura se propõe a fazer. Muito legal.
Meu amigo, muito obrigada por esse podcast. Fico lisonjeada de compartilhar essas informações, de também ter esse debate que é muito importante, né? Para que outras pessoas também tenham a ciência do que é cuidados paliativos, que não é só, como eu iniciei, poxa, um termo pesado, uma palavra pesada. Vai muito mais além e não é tão pesado assim, né? Precisa realmente desconstruir para poder construir. E eu fico muito feliz por esse momento. Bom, pessoal, mais uma vez gostaria de agradecer o Alexandre Modesto, o Paranegócios, né? O portal Paranegócios, por ceder o espaço para a gente realizar esse excelente podcast. Não é um assunto tão polêmico e muito bom ser falado, né, meu amigo? Quem quiser nos achar, principalmente a Fisuoca, a Áurea, o @ da Fisuoca, Fisuoca de fisioterapia, OKA. Sim, é um nome diferente e você vai saber o motivo. É só entrar lá e pesquisar um pouquinho, tá bom? E o nosso amigo? Bom, a gente tá no Instagram, no @aura_cuidados paliativos. E procure a gente por lá. Pode mandar mensagem, tira dúvida, vai ser um prazer a gente continuar essa conversa também por lá. Exatamente. E no final, seguir, né, o portal Paranegócios. Beijo, pessoal. Deixe seu like e seu comentário.